Oi, bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Oi, tudo bem? Tudo sim, com você. Tudo certo? Tô te escutando sim. Maravilha. Tem mais alguém que vai participar da reunião de hoje? Sim, vai ter mais uma pessoa. Já tá entrando, tá? Ah, beleza. Oi, bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Thalita. Tudo bem? Acho que já dá pra gente iniciar a reunião, né? Já sim. Beleza. Eu vou precisar que um de vocês compartilhe a tela comigo. Aí a gente vai falar sobre configuração avançada. Sai R$ 90 mensais. E posso colocar até 3. Então eu posso ter barcos em Copa, barcos em geral. Geral eu tenho todo. Pronto. Beleza. Bom, a gente vai falar das configurações avançadas. Então eu vou pedir para você começar indo ali no menu lateral, na pasta de tickets. E aqui em tickets a gente vai na opção lá embaixo que está escrito como abertura de ticket. Fala, meu amigo. Acho. Bom dia, como é que você está? Vai Eles tinham então ou não? esse underline no nome? Acho que não tinha. Vamos lá. Sempre teve? Eu estava escutando o seu nome. Esse underline no nome? Já sempre teve isso daqui. É? É. Bom, vamos lá. Configuração de abertura de tickets. Aqui é para a gente configurar qual que Não, eu vai estava ser o escutando o padrão seu do áudio também. sistema para abertura de um chamado. Então, na reunião passada, vocês alinharam junto com o Renan que vocês vão utilizar alguns canais de atendimento para o pessoal conseguir abrir esses chamados com vocês. Que seria o Isso. portal do cliente, e-mail, cliente e o WhatsApp, né? Isso. Fala o e-mail que eu acho que a gente ainda não vai usar. Tá. E-mail, então, por enquanto não, vai ser só portal, cliente e WhatsApp. Isso. Beleza. Bom, ali embaixo no padrão de visualização, a gente vai colocar se o pessoal eles podem abrir chamados pelo dispositivo que está ali em cima. Sobe um pouquinho. Da configuração de abertura. Aí tem aqui, se pode abrir chamado pelo dispositivo, que seria o cliente, ou se a gente vai Certo. ter o cliente ali somente para monitoramento das máquinas. Se o Certo. pessoal pode abrir chamadas pelo portal do cliente, a gente vai deixar frisado ali. E se vai ser obrigatório a pessoa selecionar até o último nível da categoria secundária. É aquele catálogo de categorias, né, que o Renan chegou a mostrar para vocês. Tá incluso os treinamentos? Estão inclusos? Isso vai ser obrigatório o pessoal preencher ou não? As categorias quando for abrir um chamado para vocês. Se eles não preencherem, a gente consegue fazer. O técnico que atender consegue terminar de preencher elas ou não? Depende se você vai deixar como obrigatório ou não, eles preencherem as categorias para abrir um chamado. Isso, se eu não deixar obrigatório para o cliente que vai fazer a abertura preencher, depois eu consigo executar Consegue. isso? Consegue colocar a categoria normalmente. Ah, beleza. Pode deixar assim.
Beleza. Reabertura de chamados. Vocês querem que quando a pessoa, você, por exemplo, finalizou o chamado, a pessoa ela tem a possibilidade de reabrir aquele mesmo chamado ou não? Ela tem que abrir um novo. Sim, pode deixar a reabertura, sim, que acontece. E vai ser 7 dias mesmo? Ou vai diminuir esse tempo? Pode deixar, mas E o Bruninho sabe disso. Tempo de SLA vocês vão utilizar nos chamados? então, esse tempo de SLA ele vai ser configurado por tipo de chamado ou padrão para todos? Depende, tem várias configurações que a gente pode fazer do SLA. Pode ser por tipo de categoria, por prioridade do chamado, por cliente. E aí você que vai escolher qual é Isso, uma relação. Tá com a Juliana. Então a gente vai ver isso mais para frente, como configurar o SLA. Isso, eu vou mostrar hoje, na verdade, para vocês. Essa parte da configuração. Aí, aqui ele está te perguntando se o tempo do SLA ele pausa automaticamente quando a pessoa reabre o chamado. Porque assim, dentro do sistema eu tenho dois tipos de tempo de SLA. Tem o tempo inicial, que é o tempo que eu tenho ali para dar o play no chamado, que é a primeira resposta que eu dou naquele chamado. Eu tenho o tempo do SLA de atendimento, que é o tempo que eu tenho para solucionar aquilo, finalizar depois que eu dei o play. Se a gente estava atendendo um chamado ali, suponhamos que você tinha 8 horas para atender aquele chamado, finalizar. Você atendeu ele em 4 horas, finalizou. Passa 3 dias, a pessoa foi lá e reabriu o mesmo chamado. Se a gente não deixa pausado isso daqui, o tempo do SLA ele continua contando daquelas 4 horas restantes. Aí, se você quer que continue contando, ou vai pausar o SLA quando a pessoa reabrir o chamado e só continua a contar quando você der o play no SLA. Tá cortando, tá ali. Oi, tá me ouvindo? Agora. Até que parte você conseguiu me ouvir? Parte do pausar SLA. Tá. Então, aqui, essa parte de pausar o SLA. Quando a pessoa reabrir o chamado, você quer que o SLA ele seja pausado ou não? Não pausa, continue contando. Beleza. Então, aqui a gente deixa. Configuração de abertura de tickets por e-mail, isso daqui por enquanto vocês não vão utilizar, né? Sim. Aí descendo um pouquinho vai ter o padrão de visualização. O padrão de visualização, eu tenho duas colunas ali, público e privado. Qual que é a diferença dos dois? O que tiver como público significa que o meu cliente final ele vai conseguir visualizar lá no portal do cliente ou no cliente. O que tiver como privado são informações que só vocês visualizam, então o cliente final não vai ter acesso. O que eu indico é você deixar os comentários como privado, porque aí o comentário dá pra gente mudar para público, se eu quero que aquela pessoa tenha acesso. As interações, é legal a gente deixar como privado, porque as interações é tudo que você altera no chamado. Certo. Categoria, prioridade, mudou de operador. Pausa do chamado. Você quer que eles tenham acesso? Por exemplo, pausei porque eu estou aguardando um retorno ali daquele usuário. Não, pode deixar privado. Então, deixa privado. Anexos que a gente for incluindo no chamado, eles podem ter acesso? Pode. Então, a gente deixa como público, o SLA deixa como privado. Bom, acho que é isso. Aí lá em cima você vai salvar essas configurações. Se eu salvo, tem que salvar por módulo aqui? No segundo. Esse. Aqui tá certo. Aí agora a gente vai ali para tickets. Vai ter a finalização do ticket. Na finalização do ticket, é para a gente configurar qual que vai ser o padrão do sistema no momento que a gente for finalizar um chamado. Quando você finaliza um chamado, vai aparecer para você alguns campos para preencher. Do porquê que você está encerrando aquilo. Se você coloca um comentário, que é obrigatório do que você realizou no chamado, e aparecem esses outros campos aqui também. De equipamento retirado, material utilizado, apontamento de horas, valores. Esses campos, se você não quiser que apareça todos eles, tem algum que vai ser indiferente para vocês, é só você retirar a visualização.
Vai deixar todos? É porque, na verdade, eu vou tirar, Tá. porque contamento de horas vai deixar, os valores pode tirar. A gente não cobra por atendimento, a gente não. É um ou outro cliente que a gente trabalha com equipamento físico, nosso suporte é mais remoto mesmo. E quase não tem material para utilizar nesse tipo de atendimento. Tá. Quando a gente finalizar, então, o chamado, que você preencher esses campos, aparece depois um pop-up te lembrando se você quer ou não visualizar a ordem de serviço. Esse pop-up você acha interessante que ele sempre apareça quando você finalizar o chamado ou você não quer? Porque assim, a ordem de serviço ela vai estar ali no chamado de todo jeito, para você visualizar. É só Certo. realmente um pop-up que fica te lembrando. Você que deseja visualizar a ordem de serviço, sim ou não? Entendi. Não precisa. Então a gente retira essa parte da ordem de serviço aqui, esses 3 itens, salva lá em cima. Aí agora a gente vai ali para tickets e você vai na opção de disparo de e-mail. Certo. Esse disparo de e-mail, eu tenho esse primeiro aqui, que é o disparo de e-mail ticket. O disparo de e-mail ticket é o que vocês e o usuário final vão ficar recebendo de gatilho de e-mail do Milvus o tempo todo. E tudo que for realizando ali no chamado vai ficar gerando gatilho de e-mail. Então Mas não aqui, seria a mesma coisa daqueles que a gente. qual? Da abertura? Da privada e público? Não, isso daqui é gatilho de e-mail mesmo. Esse. Aquele outro é para a pessoa conseguir visualizar aquelas informações dentro do portal ou do cliente. Então, mas aí tudo que eu movimento no chamado, ele manda um e-mail Sim. para a pessoa, né? Entendi. Se tiver tudo marcado aqui, sim. Sempre vai gerar um e-mail para a pessoa. Uhum. Aí aqui eu queria ver com você. Se você quer que realmente, literalmente tudo essa pessoa receba por e-mail, tudo que você for fazendo, alterou prioridade, alterou categoria, alterou para outro operador, ela receba ou não. Porque eu acho mais interessante a gente deixar aqui umas 3 ou 4 opções flagadas que são as mais importantes. Que seria o novo ticket, então quando tem a abertura de um novo chamado. Ticket finalizado, quando você finalizar um atendimento ali. E o ticket reaberto. O novo acompanhamento também é legal, dependendo muito ali do que você quer, né? Porque o novo acompanhamento seriam comentários, que você inclui no chamado, porque você está aguardando ali alguma coisa, precisa de uma informação daquela pessoa, e aí ela vai receber um gatilho de e-mail informando. No seu chamado, 1, 2, 3, tem ali o comentário do fulano solicitando algo para você. Entendi. Qual que é o outro que você falou? O reaberto. Que é quando a pessoa reabre o chamado, ela recebe um gatilho de e-mail. Deixar de seguir. Entendi. Aí salva ali em cima essas configurações. Embaixo vai ter o disparo de e-mail SLA. Esse disparo de e-mail SLA, o cliente final ele não vai receber. Isso aqui é só para vocês, técnicos ali, atendendo o chamado. Certo. Então, na primeira coluna, é o que o líder da equipe vai receber por e-mail referente a todos os tickets que estão sendo atendidos. E na segunda coluna é o que o responsável pelo ticket vai receber por e-mail. Entendi. Mas isso também dispara aqui na Dash, né? Isso aparece aqui também. Isso aqui seria só para você receber por e-mail também, se precisasse. Por enquanto eu vou deixar assim também, porque senão o meu e-mail vai ficar uma loucura. Não tem problema, senão só vai dar milvos, né? Então. O tempo todo. Hoje já recebi uns 4 e-mails, só para essa reunião. Então, a gente não precisa de tanto e-mail, deixa assim mesmo. Agora a gente vai lá no menu lateral. Certo. Tickets, e a gente vai começar por checklist. Checklist. Campo do checklist, para que ele serve? Esse checklist é para a gente montar um checklist que vocês precisam seguir em algum momento. Então, isso daqui não seria para o usuário final, seria para vocês um passo a passo ali, para não se perder em alguma situação.
Então, por exemplo, eu tenho um novo colaborador e aí quando eu tenho solicitação de novo colaborador, eu tenho que criar acesso dele no sistema, realizar atribuições, criar e-mail. Sim. São vários itens ali que eu preciso. Tem algum cenário onde você consegue enxergar um checklist ali ajudando vocês? A gente tem vários, na verdade. A gente tem checklist de implantação, que o técnico tem que fazer algumas configurações de quando ele está implantando um cliente, ele precisa revisar isso. Inclusive, inserir algumas imagens com essas configurações que a gente solicita. Eu consigo anexar nesse checklist alguma coisa? Ou pedir, pelo menos? Não, anexar não. Não? Não. A gente só consegue dar respostas para o checklist. Se já foi Mas, feito. por exemplo, eu consigo vincular isso a uma categoria? Por exemplo, só quando for Consegue. essa categoria, consigo, né? Aí a Beleza, aí gente no vai fazer isso comentário até ele hoje, consegue. se você quiser. Oi? A gente pode fazer isso até hoje, porque aí tem que ser por automação. Entendi. Quer criar uma que você já tenha uma categoria ali criada? Eu tenho, mas deixa eu ver, eu preciso lembrar o que a gente pede no outro, que são bastante coisas. Aqui é o nome que vai aparecer para ele, né? O título do seu checklist aqui. Certo. Nome do campo, primeiro item do checklist. Deixa eu abrir um outro aqui, que eu tenho ele aqui comigo, peraí. Beleza. MS, bom dia. Rio. Ô, Marco, tudo bem e você? Sim, tá. Olha, qual que é a mensagem que ele te dá aí? Certo, aqui, ó. O primeiro é tipo. Se tiver dois nomes, precisa do underline ou não? Só um. Não precisa não, é só dar espaço. Isso aqui ele vai aparecer uma caixinha para ele flegar ou o quê? Depende do tipo de resposta que você vai colocar ali para esse campo. Se vai ser booleano, que aí ele só flaga que aquilo já realizou, se vai ser um formato texto. Entendi. E aí eu vou conseguir, dentro dessa implantação, vincular vários campos, ou aqui eu vou ter que criar isso aqui já é um campo só? Esse nome do campo já é um campo, mas dentro de implantação a gente vai ter vários. Então dentro desse nome, implantação, eu vou ter vários campos. Isso, aqui. Vários campos. Então, porque aqui ó, eu consigo colocar tipo remota, e aí presencial, por exemplo. Pode dar o espaço normal aqui, tá? Remota. Aí ali em cima, depois embaixo, na verdade, eu tenho o tipo, que é o tipo de resposta que eu tenho que dar para esse campo. Aí aqui você vai escolher. Certo. Nesse caso é flegado. Qual que seria? Booleano. Booleano. Isso. Aí no grupo é obrigatório a gente colocar algum, mas ele não vai interferir em nada. Então a gente vai criar um novo, coloca o nome dele de geral. É sempre que a gente for criando aqui um checklist, coloca o nome desse grupo. Obrigatório, você vai definir se é obrigatório preencher esse campo ou não, adiciona, e aí ele libera para você adicionar mais um campo ali em cima. Então seria aqui tipo presencial. Tem como visualizar? Já ver como é que ficou? Tem, depois a gente vai fazer um teste. Para eu te mostrar como que aparece dentro do chamado. Tá, por Mas enquanto aqui eu vou se deixar você só quiser esses deixar, dois. só isso pode?
não tem problema não. Aí salva ali embaixo, só para você pegar a ideia aqui do checklist, como que realiza a criação dele primeiro. Certo. Como a gente vai testar algumas coisas hoje, eu vou pedir para você ir ali para Tickets, no menu lateral, e você vai ir para a parte de Templates. Aí aqui em Templates é para a gente adicionar todo tipo de template que você tiver. Modelos que você tem no seu bloco de notas, para e-mail que você costuma encaminhar para o pessoal, ou então um modelo de comentário, um modelo para finalização do chamado, para otimizar mais o tempo de vocês. Então aqui a gente pode colocar, por Olha, exemplo, um aqui é um modelo para retorno. finalização do chamado, já que a gente vai E testar essas coisas hoje. esse número aqui, ele está diferente lá no centro. Aí você coloca ali finalização do ticket ou do chamado, tanto faz. Esse aqui é um vetor de mercadorias? Ah. Deixa o status ativo e embaixo a gente monta o nosso Aí template. você teve que digitar. Ali em cima eu tenho as macros, que é para o sistema preencher nota, os né? campos para Certo? vocês. Então a gente vai adicionar aqui uma macro, que vai se chamar o número da contato. DAMP, que está vinculado a ela ou não? Aonde isso? Ali em cima ó, tem macros, um botão chamado macros. Macros. É. Onde tem o negrito, itálico, a configuração do template ali embaixo. Aqui. Isso. Aí aqui a gente vai adicionar uma macro chamada contato. Bom, que é a mensagem? Isso. Que retorno aqui que eu vi aqui no... Que vai ser o nome do contato do nosso chamado. Então já começa o template do nome da pessoa. Fulano. O seu chamado de número, aí a gente adiciona depois mais uma macro, que vai ser a macro ticket, que vai ser o número do chamado. Isso. Então, seu chamado de número 1, 2, 3 foi concluído com sucesso. Quer colocar o nome da pessoa também que está finalizando isso daqui? Sim. Então, foi concluído com sucesso pelo analista. Aí a gente vai adicionar uma outra macro, que vai ser o nome do operador. É só digitar ali em cima o operador, que aí já fica mais fácil. Então, pelo fulano. Pronto. Aí salva lá embaixo. Você precisa colocar as informações aqui adicionais, né? Boa. Você quer fazer? Aí agora nós vamos para a parte de automação, lá em tickets. Isso. Automação. Isso, tá um pouquinho abaixo ali. Isso. Automação. Pronto. Beleza. Automação, como que ela vai funcionar? Essa automação é para você parametrizar tudo aquilo que está fugindo hoje do padrão do sistema. Ou seja, lá no checklist que a gente criou, não tinha nada onde você indicasse em que momento o checklist aparece no chamado. Sim. Então, o único jeito seria a gente incluir ele manualmente mesmo, para ele aparecer ali. Então, a gente vai criar uma automação para que isso aconteça automático. Aí, no quando você vai colocar, que vai ser sempre na abertura ou na alteração do chamado, abertura/alteração. Aquele de finalização? Não. Aqui a gente está criando uma automação pro checklist. Então, mas aquele checklist que a gente criou foi de finalização. A gente criou o template para finalização, não foi? Sim, o checklist de implantação também é feito na finalização do chamado. Tá. Mas aí o intuito do checklist, ele vai ser para você não conseguir finalizar o chamado sem preencher aquele item, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu finalizei, na finalização ele não vai funcionar. É porque assim, ou na alteração. na finalização ele abre, puxa aquele checklist, ele preenche e finaliza. Mas não tem problema. Então, a gente muda isso aí. Beleza, coloca ali abertura/alteração, aí depois aqui a gente vai escolher qual é o campo de alteração que o sistema tem que olhar. No caso vai ser uma categoria, né? Esse de baixo aqui, né? Isso. Que a gente vai colocar que tem que olhar para uma categoria. Certo. Aí na condição geral você vai definir para qual categoria que o sistema vai ter que olhar. É uma categoria e subcategoria ou é só uma categoria primária que ela tem ali várias subs?
Então, categorias. Bom, pelo que eu li aqui, é um registro do XML da nota que não está bem acordado. Eu não lembro como é que a gente fez o cadastro disso aqui. A gente colocou ali os motivos da abertura. Não sei se ele enquadra em categoria. Ah, isso mesmo aqui, ó. Instalação. Esse aqui, ó. Aí, no caso, seria direto nela, só nessa aqui, em todas, em qualquer um dos tipos. Tá, então qualquer uma da implantação. Então lá em cima, ao invés de categorias, você vai colocar como categoria primária. É só digitar PRI, aí ele vai aparecer ali. Ela, como ela não foi autorizada, ela está cancelada. Boa. Então tem que ser igual a implantação. Então qualquer coisa dentro de implantação vai aparecer o checklist. Isso. Boa. Aí salva lá embaixo. Não tá liberando. Não, mas ela não tem validade. Você tem uma permissão de administrador aqui no sistema? Tá, daí deixa eu ver. Eu acho que nesse usuário não. Aliás, tá como administrador o cadastro dele, né? Tá? Tá. Tá, então faz assim. Dá um Ctrl Shift R de rato na sua página, só para limpar o cachê aqui do navegador. Aí a gente tenta de novo. Inutilizado. Aqui é o quê? Categorias mesmo. Depois categoria primária. O que é a primária? É igual, implantação. Instalação, né? Então, aí lá embaixo na ação a gente vai adicionar uma nova ação. Que vai ser adicionar checklist. E vai incluir o checklist que a gente criou. Não tem validade, entendeu? Não tem. Bom, aí só falta colocar o nome dessa automação. Você vai falar que tem mentira. Isso. Aí aqui nessa automação dá para você pausar a automação se precisar, aparece a quantidade de vezes que a automação rodou no sistema, enfim. Vamos testar o que a gente criou até agora. Lá em cima você vai abrir um novo ticket. Aí vai preencher o que tiver em vermelho. Tá bom. Bom, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Negócio não tem, data, prioridade. Importação. Aí eu vou pedir para você adicionar um contato aqui para esse chamado. Isso aqui eu consigo alterar? Dá pra gente alterar. Bom dia. O que você pediu? Desculpa. É pra só adicionar um contato aqui. Pra esse chamado. Aqui? Isso. Esse aqui é você, né? Uhum. Beleza. Então, acho que não tem mais nenhum campo obrigatório. Vê se a descrição... Operador, eu consigo... No dos meninos que não é administrador, aparece os nomes de todo mundo também? Ou só para eles? Aparece também porque tá todo mundo na mesma mesa. Ah, tá. Ele consegue abrir um chamado para outro operador. Consegue. Sobe um pouquinho, eu acho que a descrição talvez tenha que ser um pouco maior. Descrição? Do chamado mesmo. Ela tá em vermelho. É só colocar um espaço ali que acho que já foi. Só isso? Só isso. Aí você vai clicar em salvar e abrir. Salvar e abrir. Isso. Aí aqui a gente tá dentro do chamado. Primeira coisa que você vai fazer é dar o play no chamado para contabilizar suas horas aqui trabalhadas. Seleciona se é interno ou externo, seu atendimento. Tá. Embaixo de onde você deu o play, tá escrito ali, criado por Rafael há 2 minutos. Seguindo para a esquerda, vai ter um campo ali do checklist. Seguindo para a esquerda. Opa, passou. Segue para a direita. Aí. Esse checklist, ele tá com o número 0.
Então, significa que eu não tenho, por enquanto, nenhuma automação rodando. Eu tenho que amarrar o checklist aqui no chamado manualmente, mas não é o que a gente vai fazer. Você vai adicionar a categoria ali no chamado. Aonde? Aqui na esquerda, isso, na direita, desculpa. Na direita vai ter a situação do contrato, aí vai ter um campo ali falando de categoria. Aqui. Isso. Muda de remoto para outro tipo, presencial. Tá, recarrega aqui sua página. Pode ser limpeza de cachê, alguma coisa. Tá. Ali em cima no checklist, ele tá aparecendo com o número 1. Então a nossa automação ela funcionou. Amarrou aqui o checklist no chamado. O que você vai fazer? Eu tenho 2 campos aqui obrigatórios. Você vai preencher só um. Vamos supor que a gente se esqueceu de preencher o outro. Você vai salvar como rascunho. Isso daqui. E aí você vai tentar finalizar o chamado. No botão preto. Que parece um verificado ali perto da lixeira. Tá, finalize todos os checklists. Então, quando a gente tem campos obrigatórios, o sistema ele não me deixa finalizar o chamado enquanto eu não preencher aquele checklist. É como se fosse um lembrete mesmo. E agora a gente... Tá. Entendeu? Então aqui no caso tá errado, né? Porque é aqui um acho que ou seria outra. opcional. Ou então você poderia colocar como um campo texto. Se eu editar ele agora, depois ele edita aqui também, para esse chamado que já tá aberto e rodando. Também. Vamos lá mudar isso aqui para gente dar uma olhada. Tá. Volta lá então, no checklist. Aqui eu não preciso fazer nada, né? Não, aqui não. Um checklist é onde mesmo? Cadê o checklist aqui? Editar. Posso excluir ou alterar isso aqui? Pode excluir só um. Aí o outro a gente altera, edita ele. Coloca como texto. É isso? É. Aí o tipo a gente vai colocar como texto. Para a pessoa preencher, se for presencial ou remoto. Não tem como deixar marcado? Ou um ou outro? Não. O intuito desse checklist não é que ele preencha, é que ele só flague. Olha, foi assim, foi assado, porque a gente já tem as opções. Eu só quero que ele marque. Foi assim ou foi assado? Só se a gente deixasse as duas opções, mas sem ser obrigatório. Mas aí se ele não preencher, passa também. É, aí ele consegue finalizar. Então a gente vai ter que deixar ele como para preencher mesmo. A não ser que a gente colocasse 2 campos aqui, como tipo presencial, tipo remoto, sem ser obrigatório. E um outro campo perguntando se ele preencheu, mas aí acho que ficaria meio sem sentido, né? Porque assim, preencher tira o conceito de checklist, né? Porque o checklist é para você só checar se aquilo foi feito ou não. Se eu tiver que preencher, porque são vários campos. São vários campos. Aí se eu tiver que preencher ele vai perder mais tempo preenchendo isso aí do que fazendo o trabalho. E aí, Codigrila? Olha aqui, que desdém, você viu? A gente deveria ter aqui um modo lista, talvez, né? E aí ele preenchesse um ou outro. Isso. Escolhendo um ou outro. Tipo de instalação, remoto ou presencial. Aí ele vai marcar um. Aí revisão dos nomes dos computadores. Aí ele vai marcar que foi feito. Foi instalado acesso remoto? Sim. Configuração de IP em todas as máquinas? Sim. Entendeu? Aí ele vai marcando essas opções. Por enquanto eu não teria um campo desse.
O que a gente pode fazer é colocar como sugestão, então, aqui. Uma sugestão para que tenha no sistema futuramente esse campo de lista, porque hoje eu não tenho e eu não sei se está no roadmap do desenvolvimento. Então aqui a gente pode deixar qual. Aí eu deixo o texto. Aí ele preenche. Remoto ou presencial, certo? É isso, Certo. né? Tá. Aí vai aparecer desse jeito. Vamos voltar lá no ticket. Porque assim, Onde que eu volto? Lá no ticket mesmo, que a gente estava antes. Editar que eu for? Isso. No lápis. Ai. Ele vai colocar aqui. Aí agora que ele preencheu o campo obrigatório, o sistema vai deixar finalizar isso aqui. Então ele só preenche e fica. Aí se tivesse outro, ia ficar o campo aqui, vários campos para ele preenchendo, Isso, né? vários campos para ele ir preenchendo. Tá. Não, beleza, dá pra gente. Salva aqui, aí ele libera, que eu posso finalizar aqui já, que preencheu o checklist, certo? Isso mesmo. Entendi. Aí agora você vai tentar finalizar o chamado naquele botão preto. Aí aqui, ao invés de você preencher essa parte do comentário, a gente vai testar o nosso template de finalização. Ah, ele não traz aqui já. Aí a gente tem que selecionar. Entendi, tá. Aí beleza, apareceu. Só finalizar ali embaixo. Peraí, deixa eu só confirmar um negócio. Cauê! Alô? Tchau pra você. Oi, tô por aqui. Eu tô vendo aqui como. Acho que o SLA a gente não vai controlar agora. Não. Ah, tá. O SLA, então, por enquanto, não. Porque hoje o nosso suporte aqui, a gente depende muito do cliente para fazer as coisas também. Uhum. A maioria dos atendimentos a gente depende mais dele. E a gente não controla isso por enquanto. Né? Então a gente vai estudar uma maneira aí de ver, às vezes começar por um ou outro tipo de atendimento, mas por enquanto não vai ser necessário. A gente pode desmarcar aquela opção do SLA? Pode sim. Dá pra gente retirar. Finaliza aqui esse chamado. Ele sai da tela? Ou eu tenho que achar aqui? Ele sai, acho que ele tá carregando aqui.
Posso falar com você? Não foi? Recarrega aqui. Se a hora que eu seleciono ele aqui, ele traz aqui. Isso aqui eu não consigo editar, né? Já traz. Só quando você inserir, aí dá pra gente editar. Ele vai escrevendo ali a hora que eu clico. Certo. Aí eu venho finalizar. E pronto, foi finalizado. Aí pra gente retirar alguns campos ali do chamado, ali no menu lateral, tem uma opção chamada Link Tickets mesmo, chamada Formulário de Abertura de Ticket. Aí eu tenho o primeiro, que é o portal de atendimento. Esse portal de atendimento é o que vocês vão preencher quando estiver atendendo um chamado. Que a gente fez aqui agora, né? Isso. Então esse a gente vai editar ele e retirar aquelas opções do SLA. Então aqui embaixo eu tenho solicitante, situação do contrato, o que você não quiser que apareça no chamado é só retirar. Aqui, visualizar, obrigação. Unidade de negócio. O que é essa unidade de negócio? A unidade de negócio é o endereço do cliente. Qual Mas é nesse a que a rua, gente... CEP... Isso que a gente abriu não mostrou isso. Não, porque não foi preenchido lá na parte dos clientes. No cadastro do cliente, acho que vai ser. É, no cadastro do cliente que a gente coloca a unidade. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ali em cima tem uma opção chamada unidade de negócio. Terceiro item daquelas bolinhas azuis. Que sim. Tá. Aí aqui que você preenche os dados dele. Entendi. Isso. Esse aqui a gente importou via planilha. Eu acho que esse aqui tinha. Esse tem ali, ó. Unidade de negócio. Entendi. Aí se ele tiver esse aqui, ele vai preencher lá pra gente? Na verdade, ele vai pedir para você selecionar, porque às vezes esse cliente tem várias unidades. Então tem essa, tem uma em outro bairro, e aí a gente tem cliente que tem várias unidades, mas não é o mesmo cliente, então cada um vai ter o seu cadastro aqui, entendeu? Entendi. Isso daqui é só quando você considera tudo uma coisa só, um único cliente, só que você também quer ter esse controle, né? De qual é a unidade que ele está abrindo aquele chamado. Mas aí... Nossa. Porque eu vou cadastrar, por exemplo, tem um cliente que chama Perdomo, ele tem 8 unidades. Eu vou cadastrar lá Perdomo, e dentro das unidades ele vai me trazer as lojas, por exemplo, loja 1, Avenida T4, não sei o que, loja 2, praia não sei o que, e assim por diante, certo? Certo. E aí, quando eu for abrir o ticket, eu vou abrir aqui, vou selecionar o Perdomo, e aqui em qual loja eu vou estar falando. Isso mesmo. Certo. Só que ele me passou uma planilha para importar os clientes. Uhum. Na planilha eu não consigo definir isso já. De qual unidade que é cada um? Separar, porque isso aqui subiu na planilha. Aí eu tinha lá razão social, uma fantasia. Isso é outro problema. Cada unidade tem um CNPJ e uma inscrição estadual diferente. Na planilha dá pra gente colocar a unidade de negócio e o endereço de cada cliente. Porque na Então, planilha mas se eu mudar o endereço, ele não vai mudar o CNPJ da unidade. Dessa aqui, você diz? Que nem aqui, ó. Eu tenho aqui esse CNPJ. Vamos supor que eu tenho 2 endereços aqui dessa unidade. Uhum. Quando eu mudar o endereço, como que eu vou informar o CNPJ? Vai continuar o mesmo nesse caso.
Por isso que eu falei que aqui a unidade, ela se amarra mais quando você considera uma coisa só. Uma única empresa que só tem unidades ali diferentes. Então, não tem necessidade disso aí pra gente não vai negociar. Está no formulário de abertura, né? Isso. Aí era o portal de atendimento aqui. Tá, situação Não, eu acordei. Eu quero colocar em relação de reunião, porque O fica mais SLA a fácil fazer uma gente reunião. tira. Perfeitamente. É porque como Ah, desculpa. Progresso também dá pra gente retirar, que é uma barrinha que você tem que ficar preenchendo manualmente. Seguidores. Isso aqui vai precisar de algum momento um de vocês seguir o chamado de outro. Um chamado que você não está atendendo, mas você quer acompanhar o que está sendo realizado. Se já foi finalizado, teve alguma atualização ali. Então, isso aqui é só para mostrar quem está seguindo o chamado ou tem alguma coisa que ele precisa preencher? Não, ele só mostra quem é que está seguindo aquele chamado. E aí, conforme tem atualizações no chamado, aquele seguidor vai receber as notificações daquele chamado específico. Entendi. Dispositivo pode deixar, pode deixar, tipo pode deixar. A mesa de trabalho ainda tem uma só. É legal a gente deixar, senão não vai aparecer os operadores. Ele deu a volta, os caras fazer o bolo e perdeu um pouco. Setor, Mas não pode, não pode beleza. Só isso? Só isso. Aí lá em cima a gente vai salvar as configurações. Aí você volta no formulário e a gente vai para esse portal do cliente e cliente. Esse daqui é o que o usuário vai visualizar quando ele está abrindo um chamado com você. Então, tem Pelo ali cliente ou pelo site? Isso, pelo portal ou pelo cliente, um dos dois. Aí aqui tem o assunto, a descrição do chamado, que vai ser obrigatório ele preencher. Anexo, ele visualiza, mas não é obrigatório. Essa parte de contato é legal a gente alterar a nomenclatura dela, porque é para o pessoal preencher o nome dela, mas o pessoal costuma confundir. Colocar um número de telefone, um e-mail, que está escrito como contato. Aí aqui você pode colocar algo bem explicativo mesmo. Preencha aqui seu nome, ou então seu nome, algo que eles entendam que é para preencher o nome dele ali. Aí o e-mail também, se você quiser colocar, preenche seu e-mail, ou e-mail do solicitante. Que aí pra eles vai aparecer do jeito que o telefone vai precisar preencher. Sim. Telefone fixo. Deixa eu guardar em você. Oi? Telefone fixo. Porque aí tem o contato WhatsApp ali também, que eles podem preencher. O cara ficou meia hora pra lançar. Meia hora. Aí, beleza. Vou E a lançar maioria um não tem isso. Não, antes tinha uma galera, 2 defensores do Chicago. Os caras bateram. Vou deixar assim. Tá? Aí as categorias, vai ser obrigatório preencher categoria no chamado? Ele ficou lá atrás. O solicitante não, eu prefiro que o técnico preencha. Tá, e você quer que eles visualizem a categoria para ter a possibilidade de preencher ou também não? Não, pode tirar. Então a gente retira ali a visualização da primária, setor do solicitante. A gente tem que colocar uma lista aqui dos setores para eles preencherem depois. Isso aqui Vai é ser interessante. obrigatório preencher esse campo? Vai ser. Então, flega ali o segundo. Vou testar o ombro pro City. Prioridade do chamado, isso daqui acho que não é legal. Ficou Acho que só isso. Operador, origem. O que é esse origem do chamado?
Da onde tá vindo o chamado? Você é do portal? Você é do client? Isso aqui ele vai preencher ou vai mostrar? Isso aqui vai mostrar pra ele preencher, mas eu não acho legal a gente deixar isso daqui não, tá? Melhor só aquelas opções ele mesmo. Agora a gente vai ali no menu lateral. Deixa eu ver aqui, a gente já viu o formulário, template, motivo de pausa. Aqui é pra gente incluir todos os motivos do porquê que vocês estão pausando um atendimento. Então, por exemplo, eu pausei porque é meu horário de almoço. Pausei o chamado porque eu estou aguardando um retorno do cliente. Pausei porque estou aguardando uma peça. Então, aqui a gente vai incluindo todo tipo de modelo de pausa que você tiver. Mas aí no caso é só para SLA, né? Não é só para SLA, não. É para contabilizar suas horas trabalhadas no chamado. Porque assim, ó, quando você dá o play no chamado, o sistema ele já está contabilizando ali suas horas trabalhadas. Mas a gente não contabiliza isso. Tem como não usar essa parte por enquanto? Do apontamento de horas? Quanto tempo que você levou para atender um chamado? Isso então vai ser indiferente. Se você não quiser colocar aqui a pausa, em relatório também vocês não vão precisar disso, né? Tá bom. Por enquanto. Tá. Então essa parte aqui da pausa a gente não deixa nada. O SLA não vai precisar. Aprovação de tickets vocês vão utilizar? Sim. Sim. E como que vai funcionar essa aprovação? É uma aprovação que alguém externo aprova ou é algum de vocês aí aprovando o chamado? Sou eu. Sou eu mesmo que vou aprovar. Você que vai aprovar. E aí são chamados de qual tipo que você aprova? Todos. O patrocínio do Barcelona, no caso, foi do Coldplay. Foi. Assim, Por exemplo, permissão de telas, aprova compra de peça, o que você tem que aprovar? Todos os tipos. Todos os tipos. Existe uma categoria chamada aprovação e dentro dela tem vários tipos de aprovação ali que o pessoal seleciona? Ou não? Não. Todo tipo que ele abrir, ele precisa finalizar antes de ser... Aliás, ele vai finalizar e aí vem para aprovação, certo? Não. A aprovação ela é no momento da abertura do chamado. Tá, Por exemplo, abertura? a conferência seria na finalização. A conferência é quando você tem que conferir o chamado. Então não aprovação nenhuma, só a conferência. Só a conferência. Ah, legal. Então a gente pode criar aqui um fluxo de conferência. Vai ali na automação. Aí a gente vai adicionar uma nova. Pode colocar o nome como conferência de ticket. Aí, ok. Aí nós vamos colocar aqui, que vai ser quando houver a finalização do chamado e a condição geral ela for. Aí a gente vai adicionar aqui uma condição, que vai ser operador. É diferente de Rafael. Você vai aprovar todos os chamados de todo mundo. Isso. Tá, então coloca diferente de você. Salva. A ação que o sistema tem que olhar vai ser alteração de campo. Tá, conferir ticket. Coloca como sim. Sim? Isso, sim. Aí sempre que alguém finalizar um chamado que não for você, vai cair na sua conferência. Aí você vai ter que realizar aquela auditoria, ver se está tudo certo, se está faltando alguma coisa, repassa feedback positivo ou negativo. Pode salvar isso daqui. Certo. Show. Bom, eu acho que da reunião de hoje a gente conseguiu passar em todas as configurações avançadas. Aí na nossa próxima reunião a gente vai entrar em detalhes do atendimento de chamados. Para essa reunião de atendimento de chamados, essa semana você tem disponibilidade? Sim. Na quarta às 11, nesse mesmo horário, você acha que você consegue?
Quarta, às 11? Pode ser um pouquinho mais cedo? Eu só tenho às 11. Se for mais tarde? cedo, aí eu tenho na quinta às 10. No período da tarde, na quarta. Também não. O único horário que eu vou ter na quarta é às 11. Pode ser, pode ser. Então pode ser na quarta às 11? Sim. Tá. Então eu vou deixar reservado aqui. Aí a gente vai falar sobre os tickets. Depois eu encaminho o invite da reunião para vocês por e-mail. Maravilha. Maravilha, então. Eu vou encerrar a nossa reunião. Depois eu mando para vocês por e-mail a gravação da reunião de hoje. E as tarefas do que tem que configurar no sistema até a nossa próxima reunião. Mas é tudo que a gente viu hoje. A maioria já está configurada mesmo. Uhum. E aí a gente se fala, então, na quarta. Ainda essa semana, tá bom? Tá bom, tudo bem, Thalita. Maravilha, então, gente. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E até quarta, então. Obrigado. Igualmente, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.